Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. E então, sejam muito bem-vindos a mais um Sem Barbas na Língua, aberto, não é hoje? É aberto. Para todo mundo. Foi por isto que foste ao barbeiro? Porquê? Estás com um aspecto clean, Por cabelo isto, e porquê? barba. Por ser aberto, tipo... É só voz, não é? É só voz, é verdade. É verdade, um gajo pode ter cara de rádio. Sim. Mas foste ao barbeiro. Fui ao barbeiro. E fizeste a barba também lá no barbeiro? Não. Não? Não, É que estás com ar de quem Ele foi até ao disse, vai levar trabalho para casa, não quer fazer a barba? E eu, não, agora só faço a barba daqui a um mês. Ele era sueco. Era sueco, sim. Mas cortou bem. Ok. Apesar de me ter feito aqui umas cenas demasiado retas. E atrás, Atrás também, sim. Estás Mas- moderno, mas eles pronto. chamam chamado corte moderno. É o cabelo na régua da favela. É o cabelo da régua? É assim cabelo- que se chama? Mas o cabelinho na régua, assim tudo certinho. Mas olha, já agora antes de começar, deixa-me só promover-me aqui sem vergonha e dizer que já estão à venda as novas datas para Matriosca. Algumas novas datas, que são uma nova Almada, Palmela, porque Setúbal não quis, portanto vamos a Palmela. Leiria, finalmente está aberta à bilheteira, e também Madrid e Barcelona. E acho que é só isso para já. Serão as datas deste primeiro semestre, depois haverá mais lá para setembro, mas para já é isto. Portanto, os bilhetes já estão à venda, já podem comprar. E pronto, muitas das outras já estão quase a esgotar. Coimbra, Faro, Guimarães, está quase tudo a ir à vida, quase tudo dessas. Depois há as ilhas, que são mais lentas. As coisas chegam lá mais tarde. Funchal e Ponta Delgada ainda há mais bilhetes. Mas também ainda falta tempo. É só para final de abril e maio. E é isso, pronto. Obrigado por compraram. Eu, por acaso, até ia mencionar isso dos bilhetes e introduzi-lo de uma forma mais orgânica, não tão assim... Assim à bruta. Que era por causa do teu alerta, do nosso alerta, mas do teu alerta. Então falámos disso, da hipótese do fim do mundo. E tu mandaste-me, após 1 ou 2 dias após a gravação do último podcast, tu mandaste-me uma notícia que falava do relógio do juízo final. O Doomsday Clock. Exatamente, tu aliás és conhecido pelas tuas profecias concretizarem, tinhas falado aqui neste podcast de uma pandemia e aconteceu. Em 2017. E parece que esse relógio do juízo final, que foi criado pela organização chamada Boletim dos Cientistas Atómicos, em 1945, para alertar o mundo do perigo de uma catástrofe nuclear. Curiosamente, entre eles estavam 2 pessoas que contribuíram para isso, que foi o Einstein e o Oppenheimer. As descobertas de ambos contribuíram para o avanço nuclear. Umas centenas de Eles milhares. depois bem que se retrataram e falaram. Mas acabaram com a guerra. Acabaram com a guerra. Acabaram com a guerra. Quer dizer, não foi só isso, não é? Sim, não foi só isso. Mas pronto. E isto para dizer o quê? Que o relógio do juízo final... Nós não queremos ser alarmistas nem catastrofistas. Que aponta a probabilidade da humanidade desaparecer, marca agora 89 segundos para a meia-noite. É verdade. Meia-noite é quando... Pum! Quando arrebenta. O mais próximo que esteve da hora final nos seus 78 anos de história. Eu acho estranho, porque, por exemplo, na crise dos mísseis de Cuba, as pessoas estavam muito mais borradas. Havia mísseis a 150 km da costa americana. Isso tinha sido a altura que tinha estado mais perto. Acho que tinha sido, se calhar, 90 segundos. Deve ser só por 1 segundo. Mas eu por acaso tinha ideia que ele uma vez tinha estado abaixo de 1 minuto nessa altura. Aqui diz mas, que tem, vistos, não. sim, isto tem a ver com a guerra na Ucrânia, com a instabilidade no Médio Oriente e tudo isso. Eu não sei, eu por acaso quando nós falamos do ambiente catastrofista ou de fim do mundo, eu não estava tanto virado para a questão da guerra nuclear, mas para uma espécie de espírito dos tempos das pessoas que nem sei sequer se é correspondente à realidade. Não sei se não há um exagero, dramatismo, e se ao longo da história sempre houve momentos de maior tensão e polarização.
Está a gravar? Tá. Ah, ok. Sempre que fazes Estava só isso, a ver sempre aqui que o olhas meu para o micro. gravador, eu fico com medo. Mas pronto. É só para começar mais uma vez a dizer isso. Obrigado, Guilherme, por nos alertares que estamos mais próximos do fim do mundo. Mais próximos do fim. Acho que daqui a próximos 50 anos rebentamos-nos. Ok. Tu achas que vai ser nuclear? Se não for outra coisa antes, mas acho que será muito difícil. Mas sabes que eu Não estive sei. a ouvir o contrário. Estive a ouvir um gajo no outro dia, a dar uma entrevista que dizia hoje em dia, tendo em conta a predominância do digital nas nossas vidas, ele deu uma hipótese. Por exemplo, agora com a questão do acidente que houve nos Estados Unidos no helicóptero do avião. Que era uma mulher que ia a conduzir. Há muita gente a falar disso. Não, mas sabias que já havia uma teoria da conspiração que era um piloto trans Várias, sim. e depois esse piloto trans teve que dizer eu estou vivo, não morri, tipo, e não era eu que ia a conduzir. Até porque se fosse pilotar. trans, que é de homem para mulher, Não sei, por acaso. de homem para mulher sabe conduzir na mesma. Continua a saber conduzir, não é? Mas isto era para dizer que ele explicava, agora não me lembro ao certo, mas tinha a ver com ele dava o exemplo de como é que a China já tem uma série de dados de utilizadores norte-americanos e dados digitais, e ele estava a dizer que uma das coisas que pode acontecer, ele dizia assim, imagina que a China face à sua tecnologia e aos acordos, alguns acordos que já tem com os Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos, em algumas questões, como por exemplo nos chips da Nvidia, já falaremos disso à frente, está a tentar causar um embargo, chega a um momento em que diz assim, olha... se comporta, ele dizia mesmo, se comporta como um dom mafioso. Vocês lembram-se que há uns tempos aquele avião caiu? Pois bem, então não se esqueçam que o software que nós temos e que vos vendemos para controlar o tráfego aéreo é nosso. Nós não queremos que aconteça um acidente, portanto, nós vamos agora ali a Taiwan e vocês não fazem nada. Não é? Isto, obviamente, é dito de uma forma um bocado prosaica e dramática, mas o que ele está a dizer é que pode haver um tipo de guerra que tem muito mais a ver com as infraestruturas e como é que tudo hoje tem a ver com o digital e menos com eu agora vou-te mandar uma bomba atómica e vou arrebentar com a tua cidade. Sim, eu acho que o bom das armas nucleares é tipo a tal asseguração da destruição mútua, não é? O bom, tu dizes que é o bom? É o que fez com que não tenha sido mais usado. Exatamente. Não é? Mas, se só os Estados Unidos tivessem armas nucleares na altura da Guerra Fria, ou se só a União Soviética tivesse, eu não tenho a mínima dúvida que teriam sido usadas mais vezes, não é? E que teriam morrido. Um dos países tinha desaparecido. E eu acho que não interessa a ninguém, porque se tu mandares a primeira, tu também vais desaparecer do mapa. Acho que aqui é mesmo a questão de é muito provável que mais países possam ter acesso a armas nucleares, não é? Seja o Irão, seja a Coreia do Norte. E eu acho que esses gajos, pode haver nesses países um gajo que não se importe de acabar com a festa para todos, levar a bola e acabou o jogo. E é isso que eu acho. Eu acho que dificilmente uma China não quer que o mundo seja reduzido a cinzas, não é? Querem controlar o mundo pela via económica e uma série de coisas, mas não querem. então os homens estão ali a construir morrer, não é? pontes e TGVs e cidades inacreditáveis e agora vão destruir aquilo tudo, não é? Acho que um presidente dos Estados Unidos dificilmente também quererá isso. Mas acho que pode haver ali uma tensão em que... Tipo em sítios como o Irão, Paquistão... Sim, em que isso possa acontecer. E portanto acho difícil não haver alguma coisa. Também pode acontecer arrebentar uma e os outros não retaliarem. Sim. Que é a única coisa inteligente a fazer. Olha, era agora aqui que eu inseria e já que o mundo vai acabar, segundo o Guilherme, aproveitem e vão ver o espetáculo dele. É isso, sim. A partida começa a 5 de março, até lá não acaba. As últimas datas são lá para junho. É capaz de ainda se aguentar. Sim, aproveitem agora que já passou janeiro. O mês mais comprido e que o gajo tem menos dinheiro, já receberam, portanto é uma boa altura para gastarem. Também não está caro, devia estar mais caro, se querem que vos diga, devia ter subido mais o preço dos bilhetes, mas pronto. Sou assim, sou um homem do povo e humilde. É assim, olha, como é que foi o teu domingo? Foi bom? Foi, tranquilo. Trabalhar um bocadinho, joguei um bocadinho. Já o meu, mijaram-me na cabeça. Nice. E não foi o meu filho. Não foi o teu filho? Não foi o meu filho.
Para quem não foi patrono, não se decidiu ser patrono e saber quem é que foi pai outra vez, fui eu, não é? Sim. Aliás, era pouco provável que fosse o Guilherme. Não por o Guilherme não ter uma capacidade de procriação tremenda, não é? Provavelmente já engravidou imensas pessoas e nem sabe, mas pela as suas afirmações relativamente à Sim, paternidade. Tu descobriste que és estéril passado uns anos, tipo, gastaste bué de dinheiro em preservativos para nada, estás a ver? A não ser aqueles que foram para evitar doenças, mas aqueles que foram só para evitar gravidez, também foi um desperdício. Mas não foi nenhum dos meus filhos, nem sequer o recém-nascido. Então, estava eu muito bem na sala a pensar, estavam os dois a dormir, que agora com 2 miúdos é mais difícil ter tempo para ti, e eu pensei, vou ver um filme. E agora é que vai ser domingo, ver aqui um filmezinho, mesmo não veja até ao fim, já vai ser bom. Sim. E de repente, ouço um barulho de algo a romper-se, barulho de água, como se alguém tivesse esfaqueado violentamente uma daquelas piscinas insufláveis, estás a ver? Sim. Corro pela casa e vejo o teto da minha cozinha jorrar água. Água, cheirava um bocado a mijo. Ok. Não era água limpinha. Eu vou lá acima, ao meu vizinho, olha, aconteceu alguma coisa na sua casa de banho. Mas rebentou alguma coisa? Ou seja, do teu O teto? meu teto, ou só o estuque rebentou. Ok. E começou a pingar água. Ok. Ou seja, e a cozinha, como caiu água no chão, salpicou tudo. Sim. Eu passei parte da tarde de domingo a esfregar tudo. Moinho do café, cafeteira, panelas que estavam em cima, tipo a porta do frigorífico, porque aquilo era mijo. A Amélia não lhe caiu mijo em cima? Não. Estava lá. Foi tudo, mandei tudo para a sala. E meti o meu chip de missão e tive a esfregar aquela merda toda, era mijo. E depois estava às vezes, aquilo começou a pingar menos, o gajo fechou a água. Mas de vez em quando caiu-me um pingo de mijo na cabeça. Yeah. Mas merda não. Merda não. Quer dizer, se calhar estava lá no meio. Sim, devia estar um bocadinho. Devia estar um bocadinho de merda. Mas foi, agora vou limpar esta merda toda, literalmente. Meti lá um cubo de plástico para aquilo. Aquilo foi diminuindo a intensidade. E depois montei. Eu gosto de ter uma missão. Não era preciso ser mijo, estás a ver? Mas Sim. então meti um escadote com uma cadeira em cima e um aquecedor em cima apontado para aquilo, para ver se aquilo secava, porque quanto mais depressa aquilo secar, mais eles arranjam. Eles não conseguem... Sim. Mas então era para dizer que o meu domingo foi assim. Depois fui tomar um banho. E como aquela merda era ao pé do fogão, o que é que foi bom? Foi que depois fomos buscar um frango assado. Olha. E o meu filho ficou todo contente. É o silver lining. Não aconselho a ninguém limpar mijo e levar com mijo na cabeça. Ele veio com mijo na cabeça. Não. É só isso que eu tenho a dizer. Há pessoas que pagam para isso. Ok? Há pessoas que Chuva dourada. Pagam e bem. pagam para isso. Há pessoas que ganham a vida a fazer Sim. isso. E há não é? pessoas que são pagas para isso. Exatamente. Também. Para fazer isso. Aquelas... Falava-se que havia umas influencers que iam para o Dubai servir de casa de banho dos ricos, dos sheiks de lá. Uau. Eram postas tipo em jaulas e mejavam-lhes e cagavam-lhes em cima. E pagavam-lhes tipo 1 milhão. Porquê em jaulas? Pá, para ser a cena da humilhação. Mas não deviam ser eles a estar em jaulas? Não, eles é que queriam humilhar as influencers. As influencers, modelos em Mas eles é que mijavam em cima delas? Sim, eu sim. pensava que E era elas outra. eram as chamadas porty, né? Aquelas casas de banho portáteis. Ok. Era Uau. uma coisa. Por falar em humilhação, vi o Baby Girl, não sei se já viste o filme. Não vi, com a da Nicole Nicole Kidman. Kidman, ok. Está ok. Está ok. Não é espetacular. Ela faz um bom papel. Uhum. E o gajo também é bom ator. Mas não está muito novo. Mas está giro. Muito bem. Olha, antes de avançarmos para os temas da semana e mais sérios, queria dizer que saí do ginásio no outro dia e estão daqueles manos com os vidros abertos a bombar música. O gajo estava do outro lado da avenida e eu consegui ouvi-lo. E foi assim que eu descobri o MCJ, acho que é assim que se chama, J-H-E-I, com uma música que se chama Vou-te Cutucar. Isto é brasileiro, obviamente. E eu, se me permites, vou-te só Declamar um pouco. Começa assim. Esse é o DJ Quirino. Muita putaria. Eu vou ler em português de Portugal. DJ Gomes, caralho. E depois aqui foi a parte que eu ouvi. Vou-te cutucar. Vou-te penetrar. Vou-te cutucar. Não fica impressionada quando eu começar a botar. Pesado, né? Eu nunca vi ninguém, imagino que seja o pau dele, chamar o pau de pesado. Normalmente é grande, mas neste caso será pesado. Pesado pode ser isso, é pesado. Tipo, a carga está pesada, estás a ver? Pode não ser 500 gramas de carne. de linguiça. Agora a parte que eu gosto mais. Ela passa a língua no meu pau. Dessa novinha eu sou fã.
depois daquela mamada, ela faz do meu pau um tobogã. Nice. Gostas desta rima? Gosto, Hã? muito bem. E depois diz: escorrega, desliza e cai com a perereca. Escorrega, desliza e cai com a perereca. O poeta da putaria está ligado. E como tu és um homem que também está no mundo da música, o que é que tens a dizer sobre esta peça de poesia? Acho que fazia falta, acho que há poucos funks com essa temática do sexo, não é? Quase não se ouve. Não... Epá, tornou-se transversal. Não é? Agora, vai tentar fazer música em português, de Portugal, Sim. com esse tipo de palavreado. Fica horrível. A ver, Sim. se passa nas rádios é o caralhinho, não passa em lado nenhum. Se passa nas discotecas não passa em lado nenhum. Mas aí está fixe. Pronto. Mas eu gosto, atenção, eu quando vou a uma discoteca, eu não quero ir ouvir house, nem techno, nem merda. Um rock às vezes, tipo anos 80, está-se bem. Aquele típico Jamaica. Mas eu gosto mais de ouvir isso. Primeiro porque é cómico. E depois porque essa música foi criada para as mulheres dançarem à puta sem terem medo de dançar à puta. Okay? Porque de repente nós podemos, porque a letra é sobre isto e está toda a gente a dançar à puta e portanto já não somos putas, podemos dançar à vontade. E eu tenho um enorme apreço e estima por quem consegue manipular as mulheres para elas se vestirem à puta, por exemplo no Halloween, acho que foi uma criação muito gira. Dançarem à puta. Portanto, tudo o que seja isso, não é? Então, Abanar tu, a no rabo. fundo, E eu digo isto sem nenhum tom pejorativo, Claro, atenção, claro. zero. Então, tu, ao contrário de algumas pessoas que dizem que o funk é a objetificação da mulher e o aproveitamento da mulher, tu achas que é a libertação da mulher? Elas... É porque é isso que é giro, porque tudo o que é feito muitas vezes com o pretexto de empoderamento da mulher e libertação da mulher é no fundo para as objetificar. E elas estão ok com isso. E nós também estamos ok com isso. E portanto o mundo anda para a frente. Muito bem, Guilherme, a dar aqui a sua opinião sobre o funk, que eu uma vez vi numa t-shirt lá no Rio de Janeiro. O funk é o peido do diabo. É o peido do diabo. Ok. Mas olha, portanto acho muito bem. Acho muito bem. Dancem, libertem-se. Gosto de ver rabos a abanar. E está tudo bem. Depois não fiquem a dizer, ai, está ali dois gajos a olhar para mim a abanar o rabo no meio da discoteca. Claro que estão. Lá fora. Se ninguém olhar também não vais gostar. era giro a ver um funk, mas para homens. Tipo, a mesma coisa, mas para homens. Estás a perceber? Sim. Conseguires o que é que seria... Roça a piroca no chão, roça a piroca no chão. Sim. Coisa assim. Sim, uma coisa do género. Era engraçado. E vê-los a dançar dessa Sim. maneira, tipo a simular que tinham Yeah. uma piroca grande. Yeah. Um tobogã, neste caso. Sim. Olha, vamos Mas falar... na favela, nos bailes funks, também dançam os homens. Aliás, sim. as danças estão a foder com roupa. Não é? Sim, sim. Basicamente Sim, estão a sim, foder sim. com roupa. Vamos começar no passado até chegarmos ao presente com um vislumbre para o futuro e lembrar algumas das invenções mais determinantes para a humanidade. Século XIV, a prensa de Gutenberg foi fundamental na disseminação do conhecimento, não é? Porque poderes, em vez de ter só monges copistas e que normalmente detinham o controle do conhecimento, montes de livros até da Antiguidade Clássica estavam nas abadias e poderes comprar um livro, ter um livro em casa. O primeiro livro impresso foi a Bíblia. a Bíblia. Depois, no século Para espalhar XVII, lá está, a ciência e o conhecimento. sim, não é? o telescópio, que terá influenciado também na reiteração de que nós não éramos o centro do universo, não era algo que o Galileu já tinha afirmado antes, julgo eu. Não é? Galileu é século XVI, acho eu, não é? Sim, e antes disso o Copérnico. Exatamente. Quem é que foi queimado? Foi o Copérnico ou foi o Galileu? Eu acho que nenhum deles foi queimado. O Galileu foi preso e esteve mas viveu, depois teve que renunciar às suas descobertas. Não foi. Mas eu não tinha ideia que um deles tinha levado bem no focinho. É? Esse era o Copérnico. Não, o Galileu... Copérnico acho que é antes, não é? É o que tem as Copérnico primeiras é ideias antes, exatamente. do heliocentrismo. O século XVIII, o motor a vapor, que permitiu depois a Revolução Industrial. Em século XIX, a eletricidade. Século XX, o computador e a internet. E o século XXI, pelo menos até agora, o smartphone. E o Satisfyer. E o Satisfyer. Exatamente. Tudo coisas que vão tornar o homem macho obsoleto. Sim. Não é?
E bem, pode ser que nos liberte muita coisa. Até. E isto para quê? Para falarmos um bocadinho da inteligência artificial e da sua mais nova iteração, o DeepSeek. Foi muito curioso. O DeepSeek é uma espécie de podemos chamar-lhe assim, de um chat GPT chinês. Sim. Foi muito engraçado ver os chamados reis da cantadeira, como chamaria o Rui Veloso, dos mógulos da tecnologia, o gajo da OpenAI, o Zuckerberg, na tomada de posse do Trump ali como uma espécie de grandes senadores, e depois, poucos dias depois, a borrarem a cueca. Um crash gigante. Um crash Foi gigante na bolsa. o maior crash de sempre de uma empresa. A Nvidia, que faz os chips para o ChatGPT, por exemplo, para o AI, teve uma queda de está aqui 589 mil milhões de euros, o valor das suas ações. Mas também a Microsoft, a Alphabet, a Broadcom, a Marvel Technology, a própria Meta. As cripto também, foi liquidado 1 trilhão, acho eu, de criptos. Yeah. E porquê, Guilherme? Porquê que de repente eles borraram a cueca e veio tudo por aí abaixo? Bom, do que eu li, porque em todas as métricas o DeepSeek compara-se ou é superior ao ChatGPT e ao da Meta, não sei como é que se chama o da Meta, e ao Grok, e não sei o quê. E o Gemini, que é o da Google, né? É superior em tudo, e porque aparentemente, que não se sabe se é verdade, custou 6 milhões de euros a treinar. Face aos 60 mil milhões que o coisa demorou a treinar. Gastaram para treinar o ChatGPT. E aliado à capacidade de processamento não ser tão exigente. E por isso é que os chips da Nvidia, que tinham estado a subir muito, a Nvidia aliada a isso, porque são quem está a fazer chips que vão são alimentar. chips fundamentais para este tipo E de repente apareceu aqui uma coisa que supostamente tem ali um breakthroughzinho ao nível do software, em que é muito mais eficiente, então não precisa tanto de tanto poder computacional. Então, o ChatGPT precisa... E é 90% mais barato para o utilizador final, para já, do que o ChatGPT. Precisa de 16 mil chips, enquanto que o DeepSeek precisa de 2 mil. Portanto, é mais eficiente com menos hardware. Será isso, não é? Sim. Esta minimização, por assim dizer, deve-se ao facto dos Estados Unidos não venderem esses chips para a China, pelo menos na quantidade em que há uma espécie de um embargo, certo? Segundo o que Porque não há suficientes, acho eu, não é? Não há na altura houve suficientes, até, por exemplo, a PlayStation deixou de produzir PlayStations porque não havia chips, na altura até da pandemia, e ainda há um bocadinho como aumentou muito a procura também para as criptomoedas, para minerar criptos, a procura aumentou de tal forma que não estão a dar vazão. Agora, a questão dos 6 milhões é que poderá ser mais difícil de verificar. Sim, A o verdade, governo chinês deve lá ter metido uns quantos. a verdade é que eles foram buscar imensa gente. Não nos esqueçamos que a China acho que é o país com mais PhDs do mundo, não é? Mas foram buscar gente de montes de áreas para trabalhar lá, da literatura, foram buscar poetas, ou seja, uma série de pessoas para contribuir para o desenvolvimento do DeepSeek, e foram capazes, basicamente, aquilo que assombrou o mercado eles conseguem fazer por menos, se não melhor, pelo menos a mesma coisa. Já há quem venha dizer que a ideia de ser melhor também não é bem assim, portanto é algo que se calhar é difícil para um leigo comprovar, mas pelo menos... E mais há uma coisa que se consegue provar, é que eles mostraram, ou seja, como eles são open source, ou seja, de código aberto, eles mostraram como é que fizeram aquilo a todo o mundo, para as outras empresas poderem utilizar também o que eles descobriram até agora, certo? Sim, e depois há quem diga, o Sam Altman lá do ChatGPT estava da OpenAI, porque eles supostamente usaram o ChatGPT para treinar. Sim. Quando a OpenAI andou a usar tipo cenas do YouTube, a fazer scrapping à internet, basicamente coisas com direitos de autor, sem também pedir autorização para treinar. Portanto, acho giro. Agora, este embargo, também eu depois estive a ler sobre isto e há duas questões. É a mesma questão dos chips, eles conseguirem fazer com menos. E dizem os especialistas que sim, isso é incrível, mas ainda há coisas que estão a ser trabalhadas e que pessoalmente, pelo menos eu não consigo contemplar no domínio da AI, que precisam de facto de mais chips do que 2000. E que, portanto, esse avanço da AI norte-americana
se mantém de alguma forma. Ou seja, o que aconteceu aqui, eles falam de um Sputnik moment, ou seja, quando havia, durante a Guerra Fria, a corrida ao espaço e os russos lançam em 50 e tal o primeiro satélite, o Sputnik, foi um momento de, afinal eles não estão tão atrasados como isso, antes pelo contrário, estão mais avançados. E que o DeepSeek é esse momento em que a China diz, alto lá, que nós estamos bastante mais avançados e conseguimos fazer isto por menos dinheiro, e daí a bolsa ter caído, que é toda a gente a pensar, então mas porquê é que gastamos milhares de milhões de euros numa merda que os chineses conseguem fazer tão bem ou melhor por menos dinheiro, não é? E foi por causa disso também que o mercado caiu. Sim, foi desconfiança de que estavam a apostar nas companhias certas. Mas, pá, não sei, até porque é muito difícil, tu vês aqueles benchmarks e não sei o quê, mas na verdade depois aquilo tem a ver mais com aplicações práticas e do dia-a-dia, não é? O que é que te dá jeito, o que é ser mais potente? É um bocado ainda relativo, não é? Até porque ninguém sabe, aquilo é meio uma caixa negra, ninguém sabe o que é que está a acontecer ali dentro, nos módulos de aprendizagem. Não sabem, tipo, os especialistas não sabem bem o que é que está ali a acontecer e quais é que são os outputs, o que é que vai acontecer e quais é que são... Agora, há uma coisa curiosa, porque eu depois estive a ler sobre, que tem a ver com, isto já tem menos a ver com a inteligência artificial, mas tem a ver com o mercado, que é, e estava a falar com um amigo meu que percebe de facto de investimentos, e ele estava-me a dizer que, de facto, a bolsa, se alguém tem dúvidas disso, não é? Pode ser uma visão simples, mas existe num plano, essencialmente, de ficção e de especulação. Não é? Ou seja, nós acreditamos, ou seja, nós vendemos a ideia de que esta cena da inteligência artificial vai ser fundamental, que vale, acho que a empresa Nvidia vale 157 mil milhões, estava avaliada nisso, não é? Por... Mais do que 157 mil milhões? Eu acho que já está nos trilhões. Já está nos trilhões? Eu tinha ideia Deixa-me que lá sim ver ou aqui. não. Vê lá. Eu acho que era a empresa... não sei se é. Em outubro de 2024... a OpenAI angariou 6,6 mil milhões de dólares numa rodada de financiamento, elevando a avaliação da empresa para 157 mil milhões. Isto em outubro. Portanto, há uns meses antes, se calhar já valorizou mais. Sim, mas ou seja, o valor das ações, eu tinha a ideia que já estava... Okay. De qualquer maneira, é um número absurdo. Mas, e que de repente, porque há uma merda... Está bem que há um simbolismo do DeepSeek, como nós dissemos aqui, porque faz mais barato, mas de repente esse universo especulativo ou daquilo que tu achas já não vale, é que não é, vale um bocadinho menos, é um tom tremendo. E Sim, essas empresas cotadas na bolsa, a valorização delas é baseada quase no potencial de futuro, não é? Do que propriamente no valor atual do mercado. O valor atual do mercado é os lucros. Quanto é que dá de lucro? Pronto. Esse é o valor da empresa. Tudo o resto que é para além daí. Sim, agora só dá prejuízo, porque imagino que o que eles recebem de pago e não sei o quê, por isso é que eles vão buscar financiamento, não é? Não quer dizer que dê prejuízo, pode ser só para investir mais, para terem mais fundo de maneio para investir. Mas pronto, mas estava-se a dizer, uma das coisas que quem não sabe é o embargo dos chips vai continuar e, portanto, não sabe até que modo é que isso vai influenciar no progresso, mas uma das questões que eu acho interessante é nós habituarmos durante muito tempo, não é? A imagem que temos no Ocidente, de que a China faz merdas de plástico que se partem em 2 segundos. E não é bem assim já. No outro dia estava a ouvir um gajo, que acho que é o correspondente da China do New York Times, a dizer que viajou de Xangai para Pequim num TGV. E ele estava a dizer as condições, tipo, ele estava a dizer que tinha viajado de Washington para Nova Iorque num comboio norte-americano. E ele estava a dizer, os americanos não têm noção da qualidade das infraestruturas chinesas. Sim. De transportes, no outro dia estive a ver umas imagens do metro de Pequim, acho eu. Pá, e é impressionante, já é o maior metro do mundo, ultrapassou de Nova Iorque. E pá, as estações são coisas futurísticas. Porque de facto o Estado chinês investiu muito nessas infraestruturas. Sim. Portanto, eles quando fazem coisas que se estragam, é para vender para nós. Estás a ver? São merdinhas. Tipo, eles têm a capacidade para fazer as coisas exatamente com a mesma qualidade, não é? Não há muito... Sim. Eles optam por fazer, para conseguir inundar o mercado, coisas mais baratas, e aí deixem os materiais, e a mão de obra deles será mais barata, mas não é porque não sabem fazer com a mesma qualidade, não é? Agora, além desta... eu não sei se poderá chamar supremacia, mas pelo menos deste desenvolvimento tecnológico e de infraestruturas que são essenciais para tu desenvolveres um país, não é? E do investimento na educação, como eu estava a dizer, acho que é o país do mundo com mais PhDs. Há outro lado, é que este instrumento como o DeepSeek, e logo um monte de pessoas foram tentar fazer testes, perguntar o que é que aconteceu em Tiananmen. Taiwan.
Ele diz que Taiwan é parte da China. Claro, é engraçado porque as respostas em chinês e inglês são diferentes. Em chinês ele responde logo uma série de coisas que têm a ver, foram feitos esses testes, com a política oficial, portanto ele dá respostas que são as respostas oficiais do partido, a narrativa oficial, e no inglês às vezes começa a pensar e tu vês, porque este do DeepSeek dá para tu veres o raciocínio dele. Eu acho que o ChatGPT agora também dá, é uma opção que tu podes ter. E ele depois, tu vês que ele está a pesquisar merdas, mas depois emenda, estás a ver? E no inglês tu consegues fugir um bocadinho mais, mas tipo, diz que a Ucrânia dá a versão oficial da China, que é uma operação especial, não é uma guerra, é uma operação especial da Rússia. A relação da política zero do Covid Isso era o que na o China. Partido Comunista, o PCP também dizia, não é? Exatamente. Números sobre a Covid, como é que começou a Covid, se começou no laboratório ou não, ou seja, basicamente é utilizado também, como muitas outras coisas na internet. Não é apenas, isto é que é interessante, não é apenas a questão da censura, de não te dizer que em Tiananmen o que é que aconteceu de facto, que foi um massacre. É, dá-te informação oficial da propaganda do partido, do Partido Único. E isso é também uma forma, se tu, imagina, como muitos utilizadores, e já há imensos utilizadores do Ocidente a utilizar, acho que foram não sei quantos milhões logo nos primeiros dias, não sei se viste isso, quais é que eram os números, mas não sei quantos milhões, há muita gente que é vulnerável a isso, ou seja, claro, que vai mas estar... o ChatGPT também tem esse viés, não é? Mas agora vai mudar, de certeza. Não é? Sim, mas tem um viés, imagino eu, pelo menos da prática que tenho, menor, ou seja, ele diz-te o que é que aconteceu em Tiananmen, certo? Sim, mas vi outras coisas que não dizia. Não. Claro, imagino que não. Ou que se recusava a fazer, Sim, não tanto informação, ocultar informação, mas havia a tal cena que era, faz uma piada com o Trump, e o gajo fazia, depois faz uma piada com o Biden, não sei. Okay. Não sei. Mas estou a dizer ou com... claro que terá que o ChatGPT, como a Meta, como todos estes produtos, aliás, no outro dia mandei-te uma cena de todas as empresas que eram pela diversidade e que agora com o Trump acabaram com os programas da diversidade das grandes empresas, não é? Portanto, eles estão onde o dinheiro está, mas estou a dizer Vamos ver no próximo Pride Month quantas empresas americanas vão fazer o Pride Month e trocar o logo pela bandeira e não sei. A Disney também já disse, a Disney que era uma das grandes defensoras, disse, nós não nos vamos meter mais em questões. Quero ver. Porque... Mas estava a dizer que uma coisa é censurar algumas coisas, não querer falar, outra coisa é utilizar como veículo de propaganda. Claro, sim. E isso é diferente, não é? De dar-te respostas que são, para de alguma forma, te darem uma visão inquinada do mundo. Mas pronto, são momentos, estamos a ver uma cena interessante. E eu queria te falar um bocadinho do meu uso do ChatGPT. Comecei a utilizá-lo com mais frequência. Tu também tens utilizado, certo? Tenho, mas não tiro lá muita coisa, mas às vezes uso, sim. Tenho experimentado mais. Se bem que na altura, quando escrevi o livro de Odeio Pessoas, experimentei mais para filtrar, organizar ideias, a ordem. Em vez de eu estar a reler tudo, às vezes metia lá, dizia lá se não há aqui referências repetidas nestes textos, nestas 20 páginas de texto. Depois dizia, ok, já fiz uma piada parecida aqui, então vou tirar. Usei bastante para isso. Às vezes para resumir, qual é o parágrafo aqui que tem menos relevância? Ok, mais repetitivo. E agora para o espetáculo houve para uma parte que usei, não só fez merda, mas há lá uma ou duas ideias de estrutura que me deu o jeito para fazer a estrutura do espetáculo. Olha, eu tenho utilizado do ponto de vista prático, do dia-a-dia, e acho que isso vai ajudar imenso, tal como a internet já ajudou, não é? Quando queres comprar uma coisa, que é, vou dar um exemplo de coisas que estão... No outro dia tinha a ver com o crédito à habitação, e sobre o que é que eu podia fazer, se devia amortizar agora, com as taxas de juros, portanto, uma série de cenários, se devia esperar, ele deu-me uma série de cenários interessantes. Portanto, era um trabalho que eu se calhar ia demorar uma tarde a fazer e aquilo fez-me rapidamente. Coisas muito mais do dia-a-dia como faz-me um menu para a semana. Isto, eu digo, olha, eu costumo comer isto, estes produtos. Faz-me um menu para a semana e faz-me uma lista de compras. Que é uma merda que às vezes ao domingo dá um trabalho tu pensar o que é que vai ser para a semana e aquilo faz-te em 2 minutos. E e-mails, tenho ditado os e-mails todos. Diz, olha, quero escrever um e-mail. No outro dia tive que escrever 2 para os Estados Unidos. Escrever este e-mail, quero falar sobre isto e isto, organiza-me isto e mete em inglês. Porque às vezes é uma seca escrever e-mails, eu acho secante. Mas o que
da parte de vista criativo, do ponto de vista criativo, que foi interessante, experimentei um que era... eu quero adaptar o Revolução para uma série, o livro, e meti lá o que eu acho que devia ser o episódio piloto, da parte do livro, e diz, faz-me um outline. Não era muito bom o outline. Eu tinha feito um outline. O que é o outline? Um outline é como é que tu começas a organizar a informação, não ainda em cenas, mas... meio para storyboard. Mas storyboard em vez de desenhos é do género. Ok, a personagem tal vai se encontrar com a personagem X e o conflito é este e não sei o quê, por aí. Portanto, é uma estrutura inicial, depois há uma estrutura que já é... depois podes fazer cena a cena, não é? Antes de começares. Mas eu fiz isso, não era muito boa a estrutura, e depois pedi-lhe para escrever umas cenas e era péssimo, então. Mas o que me ajudou foi num projeto que eu tenho de um filme que quero escrever e que tenho várias ideias, tinha escrito já muitas coisas, comecei a debater com o ChatGPT, a conversar. Meti os fones, sentei-me, fechei a porta e comecei a debater. E aí foi mas em áudio tudo? Em áudio tudo. Depois fica registado. Sim, não é? sim. E foi fixe porque era como estar numa sala de escritores. Ou seja, o que aconteceu foi... Eu disse, olha, tinha esta ideia, quero desenvolver isto. Não é tanto... Em inglês ou em português? Em português. Mas também já tive conversas em inglês. Mas estava-lhe a dizer, não é... Ele disse, pá, o teu inglês é muito mau, muda para português. Não é tanto, dá-me uma ideia, é tu expores a tua informação e ele ajuda-te a articular essa informação. Dá-te uma resposta que desponta outra coisa. Ao fim e ao cabo é como se estiveres numa sala com outras pessoas a ter essa conversa. E em meia hora de conversa, imensas ideias se desenvolveram ali. Agora, o que é que eu acho? De como é que isto vai afetar a inteligência artificial, o nosso métier, o nosso ofício? No meu caso, depois perguntava-te como é que achas que vai afetar o teu. É assim, no meu caso pessoal, eu não quero utilizar a inteligência artificial para escrever, porque é isso que eu gosto de fazer. Ou seja, eu não vou dizer, escreve-me um livro com estas ideias. Não quero fazer isso. Não é? Imagino que haja escritores ou gajos que queiram fazer dinheiro, que imagino que tenham uma ideia, uma saga, e que façam isso. E que muitos livros em editoras, que as editoras possam fazer isso, inclusive tu escolheres que tipo de livro queres. Ou seja, chegares lá e dizeres, olha, eu gosto com dragões e deste tipo de livros. Ao Eles escrevem estilo deste escritor, com não sei o quê, mete esta personagem. Aqueles romances todos meio padrão, né? Sim. Que já tens, de certa maneira. Aquelas frases feitas de clichês, o ChatGPT já faz isso. Agora, o que eu acho é que vai acontecer isso, vai haver esse produto. Acho que vai acontecer a mesma coisa no cinema também. E acho que a arte da escrita e talvez do audiovisual vai passar a ter vários níveis. Um mais de mass media, destes filmes ou livros que são feitos pela inteligência artificial. E depois uma coisa mais de nicho, que tem a ver com duas coisas, acho eu. Um é, as pessoas gostam das coisas autorais. É por isso é que vais a uma loja de artesanal, uma loja de artesanato, e está lá pintada à mão, feita à mão. E tu pagas mais por isso, né? Uma peça feita à mão. Acho que isso vai continuar a existir, feito por um humano. E depois porque o contacto com os humanos também é valorizado. Ou seja, eu sei que quando vou a um encontro com escritores numa biblioteca, num clube de leitores, as pessoas gostam de saber quem eu sou, gostam de falar comigo. As pessoas... A relação é a mesma coisa com um comediante. As pessoas gostam de saber coisas sobre o Guilherme Duarte, gostam de ouvir uma entrevista tua quando vais a outro podcast, e acho que isso valoriza o produto. Mas no teu caso da comédia, o que é que achas que vai acontecer? Acho que não vai substituir os espetáculos ao vivo, não é? Acho que quem faz puramente guionismo pode ficar... uns vão começar a usar aquilo como uma ferramenta de trabalho, outros poderão perder o trabalho. Pode ser deixar de ser preciso tanta gente para fazer um programa de humor, seja de sketch ou uma cena de um infotainment ou uma coisa assim. Consegue chegar a substituir duas ou três pessoas por um chat GPT, não sei. Mas acho que, pela minha experiência, a fazer piadas não está lá ainda. Não está. Eu lembro quando fiz aqueles sketches de Natal, meti lá as ideias dos sketches, já com a narrativa, o que é que acontecia, e perguntei-lhe, dá-me 3 punchlines finais ou 3 formas de sair dos sketches fixe. Em vários sketches, e nenhuma era boa. Era sempre meio malucos do riso. Agora, para esse tipo de humor assim mais baunilhazinho e básico, aquilo funciona. Eu já vi
pessoas a fazer piadas piores do que as que o ChatGPT me deu. E eu muitas vezes, né? Muitas das piadas que eu faço às vezes e que testo e que são uma merda. Mas no meio dessas todas, depois sacas uma fixe. Eu ali nunca vi o ChatGPT dizer ai, cagando a piada. Cagando a ângulo, cagando a piada. Ainda não apanhei isso. Agora, para escrever, se tu disseres assim, olha, faz-me um sketch de um médico com um paciente em que a premissa é esta, eu acho que ele se calhar vai-te criar uma estrutura em que tu depois vais lá, metes punchlines, ajustas o diálogo e sais do sketch. E se calhar poupa-te um bocado de trabalho. Mas a mim o que me tem ajudado é neste debate, ou seja, eu ter ideias e depois debater com ele e vou para outros lados. Ou seja, não estou tanto à espera na questão do trabalho mais executivo, por exemplo, de pesquisa, não é? Eu estava à procura do nome para uma personagem e disse, olha, se tivéssemos uma referência a uma personagem mitológica, este e este nome. E o gajo sugeriu-me, ok, tens esses nomes, então, e já pensaste também, por exemplo, em personagens da Bíblia? Eu disse, ok, lembrei-me do tal do... E a partir daí... especialmente quando eu peço para cruzar a informação, eu acho que já contei isso aqui, mas por exemplo eu disse, olha, pá, ajuda-me a encontrar uma espécie de arquétipo na cultura pop, tipo dos filmes dos anos 80 de ação, mas que te faça lembrar tipo um herói mitológico, tipo o Hércules, e o gajo deu-me vários exemplos, não é? E que era uma coisa que eu ia estar meia hora ou uma hora a procurar na net. Sim. E que aquilo te ajuda. Agora, vamos fazer aqui um teste. Estás pronto, Guilherme? Estou. Olá, lembras-te que eu te falei que hoje íamos estar com uma personagem da comédia portuguesa? Em Portugal há bastantes talentos notáveis na comédia. Recentemente, nomes como Ricardo Araújo Pereira, Bruno Nogueira e Salvador Martinha têm-se destacado. O que Vai para o caralho ao ChatGPT. Não, eu te disse que ia gravar um podcast com uma pessoa. Com quem é que era? Vais gravar o podcast com o Guilherme Duarte. Estás entusiasmado para a gravação? Sabes que o Guilherme Duarte acha que tu não tens muito jeito para fazer piadas. Com o Guilherme Duarte, então. Que bom. Ele é um ótimo comediante. Acho que vai ser uma conversa muito interessante. Estás preparado para surpreender? Está um bocado lento, não está? Tá. Olha, queres fazer alguma pergunta ao Guilherme Duarte? Claro. Tens alguma pergunta específica em mente? Ou preferes que sugira algo para surpreendê-lo? Surpreende-o. Que tal perguntar-lhe como ele cria o material para os sketches? E como ele lida com momentos em que a piada não resulta? Pode dar origem a uma conversa interessante. Portanto, o ChatGPT é um jornalista que faz as perguntas convencionais. As mesmas perguntas, é. Sim. Vamos só tentar aqui... Mas a voz já está boa natural. Tá, não é? Já está muito natural. Se essa pessoa te ligar, tu não consegues perceber se é um robô ou não. Sim. Logo assim, fora aquelas falhas, as entoações, e agora quando ela abrandou, tipo, como é que ele reage a uma piada? Tipo... Ainda demora um bocadinho, ou seja, pelo menos aqui no telemóvel, entre a minha pergunta e a resposta. Tem aqui estes silêncios ainda. Não sei se também é o processamento dos dados ou uma coisa do género, mas vamos tentar aqui mais uma coisa. Sim, parece a ideia é transformar a tua voz em texto, para ele perceber. Okay. Esse processamento, se calhar, ainda é a coisa mais lenta. É a coisa mais lenta, não é? Podes fazer uma piada ao jeito do Guilherme Duarte? Entendi. Se precisares de mais alguma sugestão para a conversa, estou aqui. I'm sorry, but I'm having trouble responding right now. Está a ficar maluca. Está a ficar maluca. Opa, tu lá em casa isso funciona melhor. Eu vou tentar outra vez. Podes fazer uma piada ao jeito do Guilherme Duarte? Claro. Como o Guilherme Duarte costuma brincar sobre a vida cotidiana, que tal esta? Sabes que estás a ficar velho quando começas a achar que as calças de fato de treino são a melhor invenção da humanidade. Não é bem ao estilo dele, mas espero que tenha feito sorrir. Yeah. Agora imagina chegar a palco e fazer essa piada. Sabes? É assim, pode ser uma premissa depois para um beat. Claro, tu começas a andar de fato de treino e desleixado. E não sei. Pode ser. Claro. É como piada, não... Mas tu já disseste qualquer coisa, isto deve ter ido buscar. Tu já disseste qualquer coisa como isto, do fato de treino, Não, acho que não. Achas que não? Acho que não. Ok.
Mas... Só se foi num livro, tipo, na Sim. altura da pandemia. Ok. Posso ter feito uma cena tipo o elogio ao fato de treino, às calças de fato de treino durante a pandemia. Posso ter falado sobre isso. Então, neste caso, a minha experiência para fazer menus... Mas é assim, também estás a usar o ChatGPT em mulher. É normal que tenha menos piada. Muito bom. Vou tentar só mais uma coisa. Espera aí. Olha, agora nem me dá a opção de... Não me dá a opção de voz agora. Está moada. Está moada. Ficou zangada com... Pergunta o que é que se passa. Parece que houve Ela um nada, problema. não se passa nada. Ok. Memory update. Já ouviste falar das bujardas do dia, um tipo de piada do Guilherme Duarte? E se podes replicar esse tipo de humor? Claro, uma bujarda do dia, ao estilo do Guilherme Duarte, poderia ser algo como: hoje descobri que fazer exercício é ótimo para a saúde. Pena que acordar cedo não faça parte desse pacote de benefícios. Como te parece? Fogo. Que grande bujarda. Ainda vai ser cancelada com essa bujarda. Sabes mais alguma coisa? É só dizer. Acho que está mais ou menos salvaguardada a comédia para já. Para já a comédia está. Para já. Mas é uma questão de tempo. Sim, sim. É uma questão de tempo. É o que eu estava a dizer. Eu acho que da parte criativa ainda lhe falta, da parte de estrutura e de processamento de informação e de poderes, especialmente nas partes coisas executivas, poupares tempo em coisas, Sim. não é? Como eu estava a dizer, escrever e-mails, tratar de merdas do dia-a-dia pode-te ajudar imenso. Pode, olha, fazer roteiros de férias, já usei. Sim. Tipo, olha, vou à Itália 7 dias. Gostava de ir a 5 ou 6 cidades, partindo daqui e apanhando o avião ali. Faz-me um roteiro. E o gajo, olha, Porto Fino, um dia, não sei o quê, depois aqui, depois em vez de estás tu a ver no mapa quais é que são as melhores cidades aqui, mais fixe, e abres, e depois vais ao TripAdvisor, depois vais ao Google, depois vais ver bloggers de coisa, e ele consegue concatenar-te ali tudo e... Outra coisa que também está fazer muito cenas fixe, que fixes. está a trabalhar muito bem, melhor do que, por exemplo... outras coisas que eu tenho experimentado é transformar voz em texto. Dá 10-0 à Google e tenho o Google Notes e tento e aquilo não percebe nada. Mesmo escrever e-mails, o Gmail também eu falo e aquilo não pesca nada. Este é tipo 95% bate certo. E traduções. E traduções. Traduções É isso que eu te ia muito dizer. bom. Traduções, no outro dia escrevi uns e-mails e fiquei parvo. Yeah. Eu estava a falar de uma forma nem era num estilo de e-mail. Disse: olha, quer escrever um e-mail? Olha, diz que eu não falo com o gajo há não sei quanto tempo, mas precisava, não sei. E o gajo escreveu-me um e-mail perfeitinho. Os intérpretes, aqueles ao vivo, que fazem a tradução, é só isso de ser mais fiável, em termos de tempos de espera, e não ser uma coisa, se calhar convém não traduzir uma conversa entre o Putin e o Trump, não é? Porque pode errar algumas coisas e dar aso, mas tudo o resto, isso vai traduzir automaticamente na perfeição. Eu, por exemplo, para hoje fiz a experiência, agora que ando a brincar com isto, foi, por exemplo, o tema que nós falamos há bocado, do DeepSeek, por acaso já tinha lido alguns artigos, mas peguei neles e noutros e digo: faz-me um resumo disto. E de outros temas também mandei a página da internet e disse: faz-me um resumo disto. Claro que tu não leste, depois se calhar estás a perder coisas interessantes, que são alguma da tua sensibilidade, por exemplo, para um detalhe que pode ter mais interesse e mais piada. Portanto, é mais, eu acho que tem que ser coisas de informação geral, não é? Imagina, Sim, se estiveres a investigar alguma coisa, tipo, mais a fundo, pode exatamente. tirar... Que queres ter uma nuance, um matiz, pode tirar. Agora, uma merda do género. Eu agora precisava de comprar uma máquina, estava-te a dizer ontem, e disse ao gajo: preciso comprar uma máquina tal, com esta, não quero gastar muito dinheiro, isto. O gajo deu umas várias opções, onde é que eu podia comprar, e eu estava a pensar, eu agora, se quiser, meto lá o PDF do manual de instruções e diz: só preciso dos programas básicos para tal, diz-me quais é que são. E escutar a ler aquela manual merda. de instruções. Manual de instruções. Talvez dê. Não sei se nessas coisas ele vai... Eu contei-te aqui que os gajos fizeram uma experiência no Washington Post, que pegaram no manual de jardinagem da cidade de Washington DC, e há uma app que te faz um podcast. E o gajo diz: agora transforma-me esta informação com um podcast. E é assustador, porque tens duas pessoas a conversar, e estão a conversar, não estão a debitar informação, começam, um diz uma piada, o outro diz: já tomaste o teu café, não sei o quê, depois começam a falar de jardinagem. Sim. É muito admirável no mundo novo, mas é... Portanto, tu achas que... Programadores, por exemplo. Acho que o DeepSeek para programar é fodido. Tipo,
Já estavam a dizer, acho que até era o Sam Altman que estava a dizer que prevê que a próxima iteração, que acho que vai sair agora, e ele diz que agora que já faz o trabalho de um engenheiro, um programador médio. Estás a falar do ChatGPT? Sim. Vem o 5, estás a falar do 5. Não vem já o 5, acho que o 5 ainda falta bastante. Acho que vem agora uma iteração qualquer, 4.5 ou uma coisa assim, 4.0, acho que é o que está, não é? Não vem o 5 já. O 5, acho que ainda falta um tempinho. Mas que neste momento já te substitui um programador médio. Estás a ver? Mas o que eu noto é, desde a primeira vez que eu fui ao ChatGPT, que foi para aí o ano passado, quando se começou a falar disto, assim, no mundo dos leigos, que já existia, obviamente, até, e que vais lá perguntar, sabes quem é o Gonçalves? Até agora, que eu já utilizei para muitas de coisas, eu noto um avanço tremendo. Sim, eu usei logo a primeira versão que saiu. Já foi à bué. E ele primeiro não dava ligado à net, não podia pesquisar coisas na net, tinha sido alimentado com coisas até 2021, uma coisa assim. E, portanto, o que tinha acontecido aí para a frente ele não tinha conhecimento. Agora já está e já tem coisas muito mais. E depois ainda nunca usei, mas tem uma série de plugins e de add-ons que tu podes integrar com outras plataformas e que, pá, quem usa isso bem... Dá-me um exemplo Podes integrar, por exemplo, com o Instagram e o gajo faz os posts, agenda-te os posts, faz-te anúncios lá, tipo, há malta que usa isso para fazer tipo dropshipping. Quase que monta um negócio ali, que aquilo faz tudo, tipo, faz os posts, gera o orçamento dos anúncios, depois não sei se dá para integrar com um site, tipo um Shopify, para gerir encomendas e não sei o quê, deve dar para, integras com o teu calendário, por exemplo, marca-me uma reunião para o dia tal, e ele marca-te logo, deve dar para integrar com o Gmail, escreves lá o mail e ele envia-te o mail automaticamente, há uma série de plugins e add-ons já utilizar isso, sim. Se calhar dá para integrares com uma Amazon, com um continente não diria, mas tu quando fazes a lista de compras, sim. não é? Olha, já agora encomenda e marca para coisa. Só dizer, ChatGPT, olha, a lista de compras para a semana, naquele estilo que tu já sabes, para aquelas comidas, manda vir aí as coisas. 5 da tarde, mais nada. E às 5 da tarde, ting, ding. Vai lá o robô receber, já nem vais tudo. Pois, realmente, essas integrações todas vai ser o futuro. Eu acho que na vida do dia-a-dia, vai-se perder muitos empregos e tal, mas a vida do dia-a-dia vai se tornar mais fácil, vai trazer benefícios, como qualquer tecnologia. Mas em relação àquilo que é, por exemplo, a nossa vida, não é? A vida da artística, da criatividade, que eu acho que vai melhorar inquestionavelmente, mas eu não faço futurologia, que acho que vai haver isso. Vai haver coisas massivas, e de consumo massivo, como já existem, e depois vai haver coisas de autor, tal como a cozinha gourmet, ou seja, há certas coisas que as pessoas vão querer continuar a que seja um humano a fazer, pelo menos por agora. Eu acho é que não vão saber. Ninguém vai saber se o filme tal, o guião foi escrito pelo ChatGPT. Não, mas vai haver coisas que vão ser anunciadas como foi escrito pelo Christopher Nolan, e as pessoas sabem que o Christopher Nolan existe. Desses gajos... Ou é o Guilherme Duarte que vai aparecer em palco, estás a ver? Não, aí sim. Ou é o Hugo Gonçalves que escreveu este livro e ele vai estar com os autores. Ou seja, há uma mais-valia. E eu não estou a dizer isto do ponto de vista... Porque no outro dia estava mesmo a pensar. Então imagina que agora acabou. Que as pessoas não querem ler os teus livros, que não sei o quê, que é tudo não sei o quê. Eu pensei... Era fodido e eu tinha que me fazer a vida, tinha que fazer outra coisa qualquer, não faço a mínima ideia o que é que ia fazer. Tu não ias ser programador com certeza, não é? Mas ia gerir projetos. Ia gerir projetos. Mas eu pensei, se calhar eu vou ser a última, como eu já tenho leitores, se calhar vou ser a última geração de autor, não sei. Mas eu acho, a minha intuição diz-me, conhecendo o que eu conheço da natureza humana, a não ser que ela seja subvertida num espaço de 20, 30 anos de tal maneira que seja reconhecível, que há um desejo de contacto humano e tu teres uma ligação com o outro ser humano. E por isso é que as pessoas são fãs de alguém. Não é? As pessoas são fãs de autores, tipo... são fãs, quando vês o R.R. Martin, o gajo... R.R. Martin, não é? O gajo do senhor do Game of Thrones. Pá, o gajo vai àquelas convenções e tem milhares de pessoas à volta dele, não é? Eu acho que isso ainda é importante, porque dá-te é algo muito humano e dá-te um sentido de quase exclusividade, não é? E talvez isso um dia seja substituído, mas por agora eu acho que ainda está mais ou menos salvaguardado. Não, o que eu acho que vai acontecer é que tu vais anexar uma cara a esse trabalho, para exatamente ter esse efeito. Imagina o Guerra dos Tronos. Vamos supor um novo fenómeno desse género, em que foi tudo escrito pelo ChatGPT
E quem está por trás, a editora ou a produtora, associa uma cara. Olha, tu vais ser a cara, tu vais ser este gajo que escreveu Tipo o Milli isto. Vanilli, como os gajos que cantavam, mas no fundo não cantavam. Era isso. Sim, não sei quem era, tens mas um sim. exemplo, por E tu exemplo. vais associar essa cara exatamente para criar essa proximidade com o público, mas aquilo foi tudo escrito no ChatGPT. Depois a série foi toda guionada e toda, tipo, o CGI todo feito com ChatGPT, e se calhar já chegas a uma altura em que as cenas nada foi filmado, Sim. porque há de haver isso, vai acontecer. E as pessoas vão ter essa cara para idolatrar, vá. Para sentar-se, para se sentirem, foi uma pessoa que fez isto, mas não foi uma pessoa que fez isto. Eu acho que isso vai Mas em acontecer. alguns casos pode ter sido uma pessoa. Pode haver as duas Não, coisas. acho que ainda vai acontecer, sim. Vais ter isso na música, que Tu já vais ter- tens um tudo bocadinho, pode não ser- é? sim. Imagina Sim, já tens um uma bocadinho. boys band. Claro, Uma boys claro. band é a editora que pega, olha, temos aqui estas letras destas músicas que são feitas em série, por não sei quantos produtores, e vocês vão dar aqui a cara e vão ser os One Mas, Direction. claro. Não estou a dizer que Claro. seja o E caso deles. tens a mesma coisa na literatura, que há um fenómeno. Imagina, agora, quando os 50 Sombras de Cinza, de repente, aquilo abriu um mercado para aqueles livros. Não é? E de repente eles tiveram que andar à procura de autores e não sei o quê. Uma grande editora pega nessa merda e diz, não, agora vou fazer não sei quantas coleções com a inteligência artificial. E acho que não vais dizer, a não ser que haja leis que tenham que regulamentar isso, mas acho que será difícil, o que eles vão fazer. Olha, vamos buscar esta pessoa, este gajo que tem boa pinta, fica bem aqui neste romance erótico como autor, e ele vai ser o... Mas eu acho que algumas pessoas vão procurar a autenticidade. Algumas sim, mas serão sempre menos. Claro, serão sempre menos, Serão claro que sempre sim. menos. Claro que sim. Mas vai fazer valorizar, Claro. como ao vinil, não é? Sim. Nunca se venderam tantos vinis como se vendem hoje e são mais caros. São mais caros. Mas pronto, é interessante, é uma conversa interessante e tudo está a mudar muito rápido. Vamos ver como é que vai ser. Agora, quando chegarem aos robôs Como assim? sexuais, Ah. aí sim. Olha, Há um filme com a... Não sei como é que se chama. Com a Megan Fox, que ela faz de robô. E toda a gente... Acho que não sei se já falei aqui. Os comentários dizem que ela é o papel da vida dela, porque não tem expressão, não é? Porque ela não é boa Sim. atriz. E é tipo uma... É um robô para casa, tipo uma governanta que trata tudo e faz as coisas. É tipo um chat GPT, mas com Sim, corpo com de corpo. mulher. E que depois a coisa, pronto, descamba. tu viste quando o Zuckerberg foi ao Friedman, que o gajo pediu-lhe para ele fazer um teste como não era um robô? Não, acho que não. Alex Friedman, que ele chama, não é? Sim, Lex Friedman. Lex Friedman. Sim. Eu vi no outro dia um vídeo que tem imensa graça. O gajo, olha, tenho aqui um teste, não sei o que, podes responder. Sim. Quantos... Quantos tratores linhas é que é? de Não comboio, sei, linhas de depois não comboio, vi sim. quantos tratores é que estão nesta imagem. Muito bem, vamos passar para um assunto completamente diferente. Uma sondagem Eu dos... tinha uma ideia para uma curta-metragem que era um gajo que descobre que é um robô, assim. É tipo uma curta-metragem, tipo isso Black é muito Mirror, giro, estás a ver? isso é muito giro. Começa a tentar fazer aquilo, não consegue fazer, tipo, não consegue provar que não é Sim. um robô, e ele começa a pensar que é um robô. Isso é giro. Então, estava a dizer que uma sondagem do Expresso perguntou várias coisas aos portugueses, mas um número que me saltou à vista e que foi falado pelo Espírito do Nosso Tempo dizia que 53% dos portugueses inquiridos querem menos imigrantes de países pobres. E eu lembrei-me de uma coisa, lembrei-me dos portugueses em França nos anos 70. Sim. E fui procurar imagens dessas e pus, hoje em dia, como já disse aqui, raramente ponho alguma coisa que não seja de trabalho nas redes sociais. Mas aquilo tocou-me de tal maneira que eu só pus isto. Ou seja, não fiz nenhuma declaração, só pus assim. Pus este dado, os portugueses, 53% dos portugueses querem menos imigrantes de países pobres, e depois pus uma fotografia dos portugueses nos anos 70, a dizer portugueses nos anos 70, outra que dizia entre 1965 e 74 mais de 1 milhão de portugueses imigrou, mais uma foto dos portugueses nas Bidonville e depois uma foto só das Bidonville em Paris. Vivia-se tão bem na altura Não de é? Salazar, não é estranho. É. As pessoas querem E pá, de uma extrema pobreza que tu, acho que na Europa Ocidental não encontras aquilo hoje em dia, em sítio nenhum. Ou seja, nem nas favelas do Brasil, pelo menos as que eu visitei, se vive naquele estado de esqualidez e pobreza e lama e pá, tu vês as caras das pessoas e pronto, houve a maioria das pessoas, acho que concordou com aquilo. Houve alguma outra pessoa que disse isso é uma falácia, não sei o quê, não sei o que mais. Eu não respondi, não entrei em conversa. Mas porque é que eu pensei nisso? Que é, eu entendo, reparem, eu sou humano, eu entendo que haver
imigrantes de países mais pobres, com outras culturas, possa causar fricção no teu modo de vida. Podes até achar que está a atrasar o país de alguma maneira. Eu dou sempre este exemplo, pá, muito corriqueiro, que é, na minha rua há um prédio em que o senhorio alugou uma parte de trás para imigrantes, são sempre imigrantes. Pá, à porta há sempre lixo. O lixo não é tratado, há sempre lixo, há uma confusão. Eu percebo isso. Mas há uma dimensão da nossa existência, especialmente quando nós vivemos numa democracia, ou seja, aquilo que nos permite viver assim, os ideais que estão na Constituição, são aqueles que permitiram às pessoas, aos portugueses e não só, deixarem de ser pobres ou tão ignorantes para terem uma vida melhor. E acho que quando nós esquecemos isso, estamos a ser egoístas e a desumanizar-nos um bocado. Eu estava a pensar, e termino já, que é os gajos que andam de bicicleta e de moto a entregar comida. Pá, são vidas muito difíceis. Não é? Tu vês os gajos e nós raramente paramos para pensar nisso. É só, este gajo está-me a providenciar um serviço. Não pensamos nisso. Um serviço que é só para o teu conforto. Sim. Ainda por cima. Que é só para tu não pegares no carro e ires buscar comida, ou para tu não fazeres comida. Percebes? Portanto, é uma coisa até... É um capricho teu, não é? Ele ganha mal devido a um capricho teu. E eu acho que uma sociedade... Ou seja, o que eu quero chegar é aquilo que nos permitiu ser uma sociedade mais ou menos civilizada e avançada e com um mínimo de educação, esses princípios dos quais nós beneficiamos não têm que ser exclusivos nossos. Eu entendo esse impulso para que sejam, mas não têm que ser, porque nós beneficiamos deles. E mais que é, pá, não nos esqueçamos que país é que nós somos. Não nos esqueçamos que aqui há pouco tempo os nossos avós, os nossos pais tiveram que emigrar em condições tremendas. Portanto, pá, que não é um bocado uma certa desfaçatez nós verbalizarmos isto desta maneira? Eu acho que a pergunta é inquinada. É? E acho que a resposta não é maior, a percentagem que diz que sim, porque não foi honesta. Porque senão eu acho que toda a gente querer, não quer. Não queres. Sim, mas tu não... Agora, uma coisa é não quereres e dizeres não os podemos deixar entrar, temos que os deportar, ou pá, eu não queria, mas realmente eles vêm em busca de melhores condições de vida, acho que devemos acolher. Mas querer, se perguntarem, não queres. Sim, mas eu percebo o que estás a dizer. Não é? Portanto, acho que a pergunta é meio também inquinada. Okay. Eu percebo o que estás a dizer num mundo ideal, ou seja, em que tu não te confrontas... Nem eles precisavam de emigrar. Mas não é esse o mundo, não é? Em que nós vivemos. Outra coisa, a pergunta era, se a pergunta fosse, acha que devemos receber mais, ou devemos continuar a receber, ou acha que devemos deportar, mandar embora imigrantes de países pobres, seria diferente a percentagem, acho eu, e mais representativa do que faz parte ou não da discriminação ou falta de empatia. Porque cá está, eu acho que nesse caso a pergunta é... Eu entendo que... É engraçado, vinha um ensaio muito interessante no Expresso esta semana de um gajo que escreve só sobre imigrações e ele estava a dizer o desfazamento que existe entre os benefícios que a imigração traz para um país e a má fama que tem. Sim. Ou seja, isto sem prejuízo de alguns problemas que possa criar, estás a ver? Mas tipo, no deve e no haver, a maioria dos países que têm imigrantes, isso beneficia toda a gente no deve e no haver. Pá, o que eu acho que devia acontecer... E gostava de ver isso, era giro, só que infelizmente não tem capacidade para isso, capacidade no sentido de possibilidade. Se todos os imigrantes desses países pobres parassem durante um mês, fizessem greve durante um mês, o que é que acontecia ao país? Olha, restaurantes, esquece, ia jantar a quase limpezas, Uber Eats iam tudo, hotéis, fábricas, o turismo e com o caralho. Sim. Fábricas, agricultura, estás a brincar? Transporte, agricultura. Mas isto voltando... Que estão, muitas que as pessoas consideram, são trabalhos menos qualificados, não sei o quê, mas que estão na base de tudo. Claro. Na altura viu-se na pandemia que são esses trabalhos menos qualificados e que nós olhamos às vezes de lado, que tiveram que trabalhar porque são os que mantêm, são a base da pirâmide. Claro. Não é? Eu entendo que as pessoas tenham reservas, eu entendo que haja uma política de imigração, eu entendo isso tudo. Mas pá, custou-me ver aquilo e pensar... Olha para trás uns anos e vê quem é que nós somos. Ainda hoje nós continuamos a ser imigrantes de países pobres quando vais para alguns países. Sim. Não é? Quando vais para a Holanda, Portugal é um bocadinho mais pobre que a Holanda. E
dissonância cognitiva de não conseguir olhar, porque muitas destas pessoas que responderam tiveram pais ou avós que foram imigrantes, de certeza, não é? Qual é a família que não tem? Há aí uma característica escondida nessa pergunta, que é: quer imigração de pessoas mais escuras que nós? Sim. Isso faz toda a diferença. Sim. Aquela Rita Matias, mais uma vez, dizia: não sei que os portugueses querem os imigrantes que ir para fora. Também não sei se isso é absolutamente verdade. Mas há uma coisa que é este discurso anti-imigração que me fez lembrar numa frase que eu gosto imenso do Roosevelt, do FDR, que foi presidente dos Estados Unidos durante a Grande Depressão e durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, um gajo que viveu momentos de grande dureza e que teve que tomar decisões fodidíssimas, não é? E que diz o seguinte: a bondade humana nunca enfraqueceu a resistência ou piorou o caráter de um povo livre. Uma nação não precisa de ser cruel para ser forte. E eu lembrei-me desta frase quando vi esta estatística. Sim, eu não consigo perceber como é que alguém olha, mesmo com esses problemas todos que a imigração pode causar, principalmente quando tem a ver com uma religião que subjuga as mulheres e que está atrasada numa série de valores morais que nós consideramos mais decentes, e obviamente que isso pode causar fricção e se houver não houver uma integração e houver polos dessas se possam tornar mais radicais, vemos que isso pode obviamente causar problemas, mas eu não percebo como é que tu vês pessoas num bote que se meteram no meio do oceano num bote sem saber se iam sobreviver, muitos deles morrem, para estar ali não sei quantas horas ou dias e chegar a um sítio e tu pensas, é uma invasão. Quer dizer, não é uma invasão, eles estão tipo a lutar pela vida. Nós andamos aqui a queixar dos problemas, não sei o quê. Foda-se, aquilo é que são problemas a sério, ao ponto de tu te meteres num bote. Duvido que na cabeça de alguma daquelas pessoas, mesmo que depois chega cá e não encontra as condições que queria e seja radicalizado, mas na gênese, eu duvido que esteja, eu vou-me pôr aqui num bote durante uns dias e arriscar a vida e chegar ali, se calhar ser preso. Com o meu filho de 3 anos. Com o meu filho de 3 anos e ficar num campo de refugiados durante não sei quantos anos sem condições nenhumas, que é pós-foder daqui a uns tempos. Para receber o RSI. Estás a ver? Para receber 200 paus da Segurança Social. E essa falta de empatia Fala-se muito dos perigos da democracia, a censura, a ascensão dos radicalismos, isto e aquilo, mas eu acho que uma das questões é esta, é a desumanização. A ideia de esta ideia de tens que ser forte, tens que ser castigador. Uma coisa que por exemplo, o Ventura está sempre a utilizar a palavra maricas. Não seja maricas, não seja, já reparaste nisso, não é? Não, por acaso não. Sim, está sempre a utilizar. Esta opção de que tu seres bondoso ou mostrares alguma generosidade ou olhares para o outro, de alguma forma te enfraquece, não é? Por isso é que eu trouxe esta frase do Roosevelt e disse: não, antes pelo contrário, tu mostrares não seres cruel é o contrário de fraqueza. E acho que esse é também um dos perigos hoje em dia que atenta contra a sociedade em que nós vivemos, é essa da desumanização do outro total. Sim, e quando ainda por cima nós lucramos, não é? A sociedade ocidental que vive melhor porque há exatamente uma parte do mundo que não vive bem. Exatamente. É esse desequilíbrio que faz com que a gente viva um bocadinho melhor, porque a gente vai lá comprar, não é, os chips feitos com mão de obra escrava, os cobaltos nas minas com mão de obra escrava, a roupa, para a gente ter coisinhas mais baratas e viver mais à bacanas. Está tudo assente nesse mundo. Portanto, quando eles vêm, e porque aquilo está mal também por nossa culpa, porque para uns viverem bem, outros que têm que viver mal. E é assim que isto está montado. Muito bem, sugestões. Eu sugiro o novo serviço da Biblioled, que as bibliotecas municipais de todo o país têm agora um serviço digital em que tu podes pedir livros digitais emprestados, e estive a ver no site, tive imensos livros emprestados digitais, as pessoas podem ler nos seus e-readers. É muito interessante e é muito fácil, só tens que ser membro de uma biblioteca e depois pedes os livros. E é só isso que eu deixo por hoje. Queres mais alguma coisa para deixar? Não, novas datas de Matriosca, já sabem. Almada, Leiria, Palmela, Londres já estava, Madrid e Barcelona. E acho que é só isso. Muito bem, então bora lá. É isso. Até já, até à próxima, até para a semana. Façam-se patronos, não se esqueçam. Façam-se patronos, está bem? É isso. É isso.